Eu fiz tudo certo, e minha vida não saiu do lugar. Você fez o que disseram que era o certo. Seguiu o caminho esperado, evitou erros, tentou ser responsável, tentou manter tudo sob controle. Você se organizou, pensou antes de agir, escolheu o seguro em vez do arriscado. E mesmo assim, sua vida não saiu do lugar. Essa é a parte que ninguém te prepara para enfrentar. Você não está em crise, não perdeu tudo, não falhou de forma evidente. Mas existe uma sensação constante de atraso, como se algo estivesse travado dentro de você. Você olha para o lado e vê outras pessoas avançando, tomando decisões, construindo algo, enquanto você permanece no mesmo ponto, repetindo padrões que já não fazem sentido. Essa dor não é explosiva, é silenciosa. Ela não te derruba de uma vez. Ela te corrói aos poucos. Você começa a questionar sua capacidade, sua inteligência, suas escolhas. Começa a pensar que talvez tenha perdido tempo, que talvez já seja tarde. E quanto mais você tenta resolver isso pensando mais, analisando mais, tentando encontrar a resposta perfeita, mais preso você fica. Existe uma armadilha nisso tudo. Você acredita que está travado porque ainda não encontrou a estratégia certa, a decisão certa, o momento certo. Mas a verdade é mais incômoda do que isso. Você está travado porque construiu sua vida tentando evitar o erro, não tentando viver com clareza. Existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Uma te mantém seguro, a outra te move. E você escolheu segurança por tempo demais. Não por fraqueza, mas por condicionamento. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que errar custa caro. Aprendeu que o melhor caminho era minimizar riscos, evitar exposição, controlar ao máximo o que pudesse. E isso funcionou por um tempo. Te manteve estável, te manteve longe de grandes perdas, mas também te manteve longe de crescimento real. O estoicismo não começa te ensinando a fazer mais. Ele começa te mostrando o que você está fazendo errado sem perceber. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele escreve que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Quando você entende isso de verdade, percebe que passou anos tentando organizar o que nunca esteve sob seu controle. Tentou alinhar expectativas, prever resultados, garantir reconhecimento, evitar julgamentos. E nesse processo, negligenciou a única coisa que realmente poderia mudar sua vida: a forma como você decide agir diante do que acontece. A partir de agora, você não vai buscar mais respostas fora. Você vai começar a observar com precisão onde está colocando sua energia. Porque enquanto você continuar tentando acertar tudo ao redor, sua vida vai continuar parada. Não por falta de esforço, mas por falta de direção interna. E essa é a mudança que começa aqui. Eu fiz tudo certo, mas foquei no que não controlo. Você precisa mudar a forma como interpreta sua própria vida. Não é sobre fazer mais, nem sobre tentar com mais força. É sobre parar e olhar com precisão onde sua energia está sendo investida. Porque a sensação de estar travado na vida não nasce da falta de ação. Ela nasce do esforço direcionado para o lugar errado. Você construiu sua rotina tentando acertar o que está fora de você. Tentou prever resultados, garantir reconhecimento, evitar rejeição, controlar o tempo das coisas. E quanto mais você tenta controlar isso, mais instável sua vida se torna. A dor aqui é específica. Você faz, se esforça, se prepara, mas depende de algo externo para validar se aquilo deu certo. E quando isso não acontece no tempo que você espera, você se sente atrasado. Começa a duvidar de si, começa a recalcular tudo, começa a pensar que precisa ajustar mais, fazer melhor, ser mais estratégico. E entra em um ciclo que não termina. Porque o problema não está na qualidade do que você faz, está naquilo que você espera controlar como resposta. Epicteto deixou isso claro no Enchiridion de Epicteto, parágrafo 1. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Quando você entende isso superficialmente, parece simples, mas quando você aplica, percebe o quanto sua vida foi construída ignorando esse princípio. Você colocou sua paz em fatores externos,
colocou sua evolução na resposta dos outros, no tempo das coisas, nas circunstâncias. E isso cria uma instabilidade constante, porque nada disso está sob seu comando. O estoicismo propõe uma ruptura direta com esse padrão. Você precisa retirar sua expectativa do que não depende de você e reposicionar sua atenção no que depende exclusivamente das suas escolhas. Sua ação, sua disciplina, sua postura, sua capacidade de manter direção mesmo sem garantia de resultado. Isso não é teoria. Isso é reposicionamento mental. Enquanto você continuar tentando acertar o mundo ao seu redor, sua vida vai parecer parada, porque o mundo não responde à sua vontade. Mas quando você começa a agir com base no que está sob seu controle, algo muda. Você para de esperar validação para agir, para de depender de resultado para continuar, e começa a construir consistência interna. E é nesse ponto que a sensação de estagnação começa a desaparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona diante dele, e isso abre espaço para o próximo problema que você precisa encarar. Porque fazer tudo certo não significa que você está vivendo certo. E essa diferença é o que está te mantendo exatamente onde você está. Fazer tudo certo não significa viver certo. Você precisa interromper um padrão que parece virtuoso, mas está te mantendo preso. Fazer tudo certo não é a mesma coisa que viver certo. Existe uma diferença entre cumprir regras e agir com razão. E essa diferença define se sua vida anda ou permanece estagnada. A ação aqui é revisar o critério que você usa para decidir. Você tem seguido um roteiro implícito de aprovação, evitando erros visíveis e buscando escolhas seguras. Isso organiza a superfície da sua vida, mas não garante direção. A dor é silenciosa e persistente. Você cumpre suas responsabilidades, mantém disciplina, evita excessos e ainda assim sente que não há avanço real. Surge um vazio difícil de explicar. Você não falhou de forma evidente, mas também não construiu algo que te represente. Esse vazio cresce porque suas decisões não estão alinhadas com aquilo que depende de você no nível mais profundo, sua capacidade de julgar e escolher. Você terceirizou seu critério para padrões externos e agora vive tentando corresponder a eles. Sêneca aborda isso nas cartas a Lucílio, quando alerta que a vida ocupada não é necessariamente uma vida bem vivida. Você pode estar ocupado, produtivo e ainda assim distante daquilo que importa. O estoicismo não mede sua vida pelo quanto você faz, mas pela qualidade do seu julgamento ao agir. Virtude não é seguir regras, é escolher com clareza o que é bom em si mesmo, independentemente de aprovação, resultado ou reconhecimento. A solução exige reposicionamento. Você precisa sair do modo reativo e assumir a condução do seu julgamento. Isso significa parar de usar validação externa como referência e começar a usar razão como critério. O que depende de você aqui não é o resultado, é a integridade da sua decisão. Quando você decide com base na razão, sua ação deixa de ser uma tentativa de acertar e passa a ser uma expressão de direção. Quando esse ajuste acontece, a estagnação perde força, porque você para de medir sua vida por respostas externas e passa a medir pela coerência interna. E isso cria um tipo de progresso que não depende do tempo nem da opinião dos outros. Você não está mais tentando viver certo para os outros. Você começa a viver certo para você. E isso prepara o terreno para encarar um problema ainda mais profundo: o peso de tentar não errar que vem guiando suas escolhas. O peso de tentar não errar está definindo sua vida. Você precisa parar de organizar sua vida em torno da evitação do erro. A ação aqui é simples de entender e difícil de executar. Agir com base na razão, não no medo de falhar. Durante anos, você treinou sua mente para antecipar riscos, evitar exposição e minimizar qualquer possibilidade de perda. Isso te deu estabilidade, mas também limitou sua capacidade de avançar. Quando o critério principal é não errar, toda decisão passa a ser defensiva.
Você não escolhe o que move sua vida. Você escolhe o que parece mais seguro. A dor que surge disso é constante e pouco visível. Você sente que poderia fazer mais, mas não faz. Analisa demais antes de agir, revisa decisões, adia movimentos importantes. Com o tempo, isso se transforma em uma identidade. Alguém que pensa muito e executa pouco. E isso gera um desgaste interno, porque você sabe que está abaixo do seu potencial. Não por falta de capacidade, mas por excesso de cautela. A tentativa de não errar te colocou em um estado de contenção permanente. Epicteto confronta esse padrão ao afirmar, no Enchiridion de Epicteto, que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. O erro em si não te paralisa. O que te paralisa é o significado que você atribuiu ao erro. Em algum momento, você decidiu que errar tem um custo alto demais, e desde então vem evitando situações onde esse custo poderia aparecer. Isso reorganizou sua vida inteira. A solução passa por reconstruir esse julgamento. O estoicismo não elimina o erro, ele redefine o que é erro. Erro não é agir e ter um resultado negativo. Erro é agir contra a razão, contra aquilo que você sabe que deve fazer. Quando você muda esse critério, o medo perde força. Porque o foco deixa de ser evitar falhas externas e passa a ser manter integridade interna. Você começa a agir mesmo sem garantia. Começa a decidir sem esperar o cenário ideal. E isso não é imprudência, é alinhamento. É agir com clareza, aceitando que o resultado não está sob seu controle, mas sua decisão está. Quando esse movimento acontece, a vida deixa de ser um campo de risco e passa a ser um campo de ação. E é nesse ponto que outro padrão aparece. Porque mesmo quando você decide agir, ainda existe algo que te puxa para trás. Algo que não está no presente, mas continua influenciando suas escolhas. E enquanto isso não for enfrentado, você continua avançando e recuando ao mesmo tempo. Você não está parado. Você está preso ao que não resolveu. A ação aqui exige um movimento que você vem evitando. Olhar diretamente para aquilo que ficou em aberto dentro de você. Não é sobre lembrar de forma superficial, nem sobre explicar racionalmente. É sobre reconhecer que experiências não processadas continuam influenciando suas decisões no presente. Você pode estar agindo hoje com base em interpretações antigas, construídas em momentos onde você não tinha estrutura para entender o que estava acontecendo. E isso mantém sua vida em repetição. A dor é sutil, mas constante. Você sente que algo te segura sem saber exatamente o que é. Em momentos decisivos, você hesita. Em situações que exigem exposição, você recua. Quando surge a possibilidade de avançar, aparece um desconforto difícil de nomear. Você tenta justificar com lógica, mas no fundo, sabe que não é só isso. Existe uma carga emocional que não foi organizada, e ela se manifesta como bloqueio. Marco Aurélio aborda essa relação com o passado em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, quando reforça que a mente pode se libertar das impressões que carrega, desde que pare de alimentá-las de forma inconsciente. O problema não é o que aconteceu. O problema é a forma como isso continua sendo interpretado dentro de você. Quando você não revisa essas interpretações, elas se tornam regras invisíveis que guiam sua vida. A solução não está em mudar o passado, mas em mudar a relação que você mantém com ele. O estoicismo chama isso de amor fati, não como aceitação passiva, mas como integração consciente. Você para de resistir ao que aconteceu e começa a incorporar isso como parte da sua formação. Isso não elimina a dor, mas elimina o controle que ela exerce sobre você. Quando você faz esse movimento, algo muda. Situações que antes te paralisavam começam a perder força. Decisões que pareciam difíceis se tornam mais claras, porque você não está mais reagindo a algo antigo. Você começa a agir a partir do presente. E quando isso acontece, um outro padrão começa a se revelar. Porque mesmo quando você se liberta do passado, ainda existe um hábito que continua distorcendo sua percepção de progresso. Um hábito silencioso,
mas extremamente destrutivo. A comparação está distorcendo sua percepção de progresso. A ação aqui é interromper um hábito que parece inofensivo, mas está corroendo sua clareza. Parar de medir sua vida com base na vida dos outros. Enquanto você compara, você perde a referência do que realmente depende de você. E quando isso acontece, qualquer progresso interno passa a parecer insuficiente. Você começa a avaliar sua trajetória pelo ritmo de alguém que vive outra realidade, com outras escolhas e outros critérios. Isso cria uma distorção constante. A dor é imediata. Você olha para o lado e sente que está atrasado. Vê alguém avançando e isso ativa uma sensação de insuficiência. Não importa o que você já construiu, nunca parece suficiente. Você se cobra mais, tenta acelerar processos, começa a agir com pressa. E essa pressa te desconecta daquilo que realmente importa. Em vez de agir com direção, você reage ao que vê. Sua vida deixa de ser guiada por razão e passa a ser guiada por comparação. Marco Aurélio enfrenta isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, ao lembrar que cada um deve se concentrar apenas na tarefa que lhe cabe, sem se distrair com a conduta dos outros. Quando você entende isso, percebe o quanto sua energia foi desviada. Você deixou de construir sua própria vida para tentar acompanhar uma narrativa que não é sua. A solução está em recuperar seu critério interno. O estoicismo chama isso de prohairesis, a capacidade de escolher com base na razão, não na influência externa. Você precisa redefinir o que é progresso para você. Não é sobre velocidade, é sobre coerência. Não é sobre alcançar o outro, é sobre alinhar sua ação com aquilo que você decidiu construir. Quando você faz esse ajuste, a pressão diminui. Você para de competir com realidades que não são suas. Sua atenção volta para o que depende de você, e isso reorganiza sua ação. Você começa a avançar de forma consistente, não porque está tentando acompanhar alguém, mas porque está finalmente alinhado com sua própria direção. E quando essa distorção desaparece, algo mais profundo fica evidente, porque mesmo sem comparação, ainda existe um padrão que pode manter sua vida estagnada. Um padrão ligado à forma como você usa seu tempo. Você está ocupado, mas não está avançando. A ação aqui é cortar uma ilusão que parece produtividade, mas é só movimento sem direção. Reduzir o ruído e concentrar seu tempo no que depende de você e constrói progresso real. Você preenche o dia com tarefas, compromissos, respostas, ajustes. Parece disciplina, parece responsabilidade, mas no fim, sua vida não anda. O problema não é falta de esforço, é falta de critério sobre o que merece seu tempo. A dor é concreta. Você termina o dia cansado e ainda assim com a sensação de que nada importante foi feito. Semanas passam e você não consegue apontar um avanço claro. Isso gera um tipo de desgaste silencioso. Você trabalha mais para compensar a sensação de atraso, entra em ciclos de produtividade e exaustão, e mesmo assim, não vê mudança estrutural. Você está ocupado, mas não está construindo. Sêneca expõe isso nas cartas a Lucílio ao afirmar que a vida não é curta. Nós a desperdiçamos. Não por falta de tempo, mas por falta de direção. Quando você não define com precisão o que importa, qualquer coisa ocupa espaço. E quando qualquer coisa ocupa espaço, o essencial fica de fora. O estoicismo não pede mais horas. Pede melhor uso das horas. A solução exige um corte direto. Você precisa distinguir a atividade de progresso. Progresso é aquilo que depende de você e está alinhado com a razão. Decisões que movem sua vida, ações que constroem caráter, práticas que aumentam sua capacidade de escolher melhor. O resto é acessório. Quando você reorganiza seu tempo a partir desse critério, algo muda. Você começa a proteger sua atenção, elimina o que não contribui e passa a agir com intenção. Isso não te deixa mais ocupado, te deixa mais preciso. E essa precisão começa a gerar resultado interno antes de qualquer resultado externo. Você passa a terminar o dia com clareza, não com exaustão. E essa mudança
cria um efeito acumulativo. Quando você domina seu tempo, você começa a perceber outra coisa. Mesmo com direção e foco, ainda existe um ponto que pode travar sua evolução: a forma como você reage às dificuldades quando elas aparecem. Você reage à dor, em vez de usar a dor. A ação aqui é inverter sua resposta automática diante das dificuldades, parar de evitar a dor e começar a utilizá-la como critério de direção. Sempre que algo te contraria, você tenta corrigir rápido, fugir, aliviar. Você interpreta desconforto como sinal de erro, e isso te leva a abandonar movimentos importantes no momento em que eles começam a exigir mais de você. O resultado é previsível. Você recua exatamente onde deveria avançar. A dor é conhecida. Você inicia algo com intenção. Encontra resistência. Sente desconforto. E, sem perceber, volta para o que é familiar. Depois se cobra por não ter continuado. Isso gera um ciclo de tentativa e recuo que desgasta sua confiança. Com o tempo, você passa a evitar situações que exigem confronto interno, não por falta de capacidade, mas porque associou dor à ameaça, e isso limita sua vida. Epicteto confronta essa leitura no Enchiridion de Epicteto ao afirmar que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. A dor em si não é o problema. O problema é o significado que você atribui a ela. Quando você interpreta desconforto como algo a ser evitado, você bloqueia o próprio processo de evolução, porque crescimento exige atrito. O estoicismo propõe um ajuste direto. Em vez de fugir da dor, você passa a examiná-la. O que exatamente está sendo desafiado aqui? Sua paciência, sua disciplina, sua coragem. Esses são pontos que dependem de você, e são exatamente esses pontos que constroem avanço real. Quando você muda esse critério, a dor deixa de ser um obstáculo e passa a ser um indicador. Você começa a permanecer onde antes recuava. Continua mesmo sem conforto, age mesmo sem certeza. E isso não é resistência cega, é alinhamento com a razão. Você entende que o desconforto não está te impedindo de avançar. Ele está mostrando o caminho onde você precisa se desenvolver. Quando essa mudança acontece, algo se reorganiza dentro de você. Sua tolerância aumenta, sua clareza melhora, sua ação se torna mais firme. E isso prepara o terreno para um princípio que transforma completamente a forma como você lida com a vida. A aceitação ativa do que acontece. Você resiste ao que acontece, e isso te mantém preso. A ação aqui é parar de resistir aos fatos e começar a trabalhar com eles como são. Não como você gostaria que fossem, não como deveriam ter sido, mas como são. Enquanto você insiste em corrigir o passado ou exigir que o presente seja diferente, você perde a única posição de força que existe: agir a partir da realidade. Resistência não resolve, só consome energia e mantém você girando no mesmo lugar. A dor aparece como frustração contínua. Você revive decisões antigas, questiona o que poderia ter feito diferente, cria cenários mentais onde tudo teria dado certo, ou então se irrita com circunstâncias atuais, pessoas, limitações, e isso te paralisa, porque enquanto sua atenção está presa ao que não pode ser alterado, você não atua sobre o que ainda pode ser construído. Isso cria um atraso constante, uma sensação de que sua vida poderia estar em outro ponto. Marco Aurélio trata disso com clareza, em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 49, quando afirma que aceitar o que acontece é parte da natureza racional. Não como resignação, mas como alinhamento. O estoicismo chama isso de amor fati. Não é gostar do que aconteceu, é não desperdiçar energia negando o que já é fato. É integrar para poder agir. A solução exige um corte mental direto. Você precisa abandonar a negociação com a realidade. O que aconteceu, aconteceu. O que está diante de você é o material com o qual sua vida será construída. Quando você aceita isso de forma ativa, algo muda imediatamente. Sua energia volta para o presente. Sua atenção se libera.
e sua ação se torna possível. Aceitar não é desistir. É parar de lutar contra o que não depende de você para finalmente agir sobre o que depende. Quando você faz esse movimento, a estagnação perde espaço, porque você deixa de gastar energia com resistência e passa a investir em construção. E quando você começa a agir a partir da realidade, surge um ponto decisivo, porque agora você tem clareza, tem direção, mas ainda precisa definir um critério que sustente suas decisões no longo prazo. E esse critério não pode ser externo. Você não tem um critério, e por isso sua vida oscila. A ação aqui é definir um único critério estável para suas decisões: a virtude. Enquanto você decide com base em humor, pressão externa ou expectativa de resultado, sua vida oscila. Você avança quando se sente motivado, recua quando encontra resistência, muda de direção quando algo parece mais fácil. Sem um critério interno, cada situação passa a ditar seu comportamento, e isso impede qualquer progresso consistente. A dor é evidente no longo prazo. Você começa coisas e não sustenta. Toma decisões que depois questiona. Alterna entre períodos de esforço e períodos de estagnação. Isso gera uma quebra de confiança em si mesmo. Você não sabe mais se vai continuar, se vai manter o que decidiu, se vai sustentar o caminho quando ele se tornar difícil. E essa instabilidade interna é uma das maiores causas de vida travada. Sêneca aponta isso nas cartas a Lucílio, ao dizer que quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. O estoicismo resolve isso com um critério simples e exigente: a virtude como bem supremo. Não no sentido moral superficial, mas como alinhamento com a razão. Você passa a decidir não pelo que é mais confortável, nem pelo que traz retorno imediato, mas pelo que é correto dentro daquilo que depende de você. A solução começa quando você substitui variáveis externas por um princípio interno. Em qualquer situação, a pergunta deixa de ser "isso vai dar certo?" e passa a ser "isso está alinhado com a razão?" Isso muda tudo, porque o resultado deixa de ser o guia e a integridade da decisão passa a ser o centro. Quando você adota esse critério, sua vida ganha estabilidade. Você mantém direção mesmo sem garantia, sustenta decisões mesmo diante de dificuldade, e isso constrói um tipo de progresso que não depende de circunstâncias favoráveis. A partir desse ponto, você deixa de oscilar. Sua ação se torna contínua, sua confiança se fortalece e sua vida começa a sair do lugar. E é exatamente nesse momento que um último princípio precisa entrar para consolidar essa mudança de forma definitiva. Você age como se tivesse tempo, e isso está atrasando sua vida. A ação aqui é simples e desconfortável. Viver como se o tempo fosse limitado de verdade, não como ideia, mas como critério de decisão. Enquanto você acredita que tem muito tempo, você adia. Adia conversas, decisões, mudanças, movimentos que exigem coragem. Você posterga aquilo que sabe que precisa ser feito. E esse adiamento constante cria a sensação de vida travada. Não por falta de capacidade, mas por excesso de tempo presumido. A dor se manifesta de forma silenciosa. Dias passam sem mudança real. Semanas se repetem. Você promete que vai começar na próxima semana, no próximo mês, quando estiver mais preparado. E esse padrão se estende. Quando percebe, anos passaram e você continua no mesmo ponto estrutural. Isso gera uma frustração profunda, porque você sabe que poderia estar em outro lugar, mas sempre existiu uma justificativa plausível para não agir agora. Marco Aurélio trata disso com clareza. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 11, ao lembrar que você pode deixar a vida neste instante, e que essa consciência deve guiar suas ações e pensamentos. O estoicismo chama isso de memento mori, não como algo mórbido, mas como uma ferramenta de foco. Quando você entende que o tempo é limitado, sua forma de agir muda, você para de negociar com o que precisa ser feito. A solução exige um corte imediato. Você precisa eliminar a ideia de depois. O que precisa ser feito começa agora. Não porque você está motivado, mas porque é necessário. Quando você age com esse critério,
A procrastinação perde espaço. Você não espera mais o momento ideal, você cria movimento dentro do momento que tem. Isso não te torna impulsivo, te torna consciente. Você passa a usar o tempo com intenção, não com distração. E isso gera um efeito acumulativo. Pequenas decisões feitas no momento certo começam a transformar a estrutura da sua vida. Quando você integra esse princípio, algo se consolida. Você deixa de adiar, deixa de oscilar, deixa de reagir. E passa a conduzir sua vida com base no que depende de você, no que é correto e no tempo que realmente tem. Isso não garante facilidade, mas garante movimento. E movimento nesse ponto é tudo o que você precisa. Você já sabe o que fazer, mas não está fazendo. A ação aqui é direta. Parar de buscar mais informação e começar a executar o que você já sabe que precisa ser feito. Você não está travado por falta de conhecimento. Você está travado porque não está aplicando aquilo que já entendeu. Em algum nível, você já sabe onde está errando. Já identificou padrões, já percebeu o que precisa mudar, mas continua adiando a execução. E enquanto isso continuar, sua vida não sai do lugar. A dor é clara quando você olha com honestidade. Você consome conteúdo, reflete, concorda, entende, mas na prática, pouca coisa muda. Isso cria um conflito interno forte, porque você não pode mais dizer que não sabe. E quando você sabe e não faz, a consequência é perda de confiança em si mesmo. Você começa a se ver como alguém que entende, mas não executa. E isso enfraquece sua própria autoridade interna. Epicteto confronta esse comportamento ao afirmar que não adianta discutir filosofia se você não vive de acordo com ela. No Enchiridion de Epicteto, ele deixa claro que o conhecimento só tem valor quando se transforma em ação. Caso contrário, é apenas discurso. E esse é o ponto onde você precisa se posicionar. Você não precisa de mais teoria, precisa de decisão. A solução exige um compromisso simples e exigente. Escolher uma ação que depende de você e executá-la sem negociação. Não esperar motivação, não esperar clareza total, não esperar confiança. Agir primeiro, ajustar depois. Isso quebra o padrão de inércia. E quando você começa a agir de forma consistente, algo muda rapidamente. Sua percepção de si mesmo se transforma. Você deixa de ser alguém que pensa e passa a ser alguém que faz. E isso cria um efeito direto na sua vida. Pequenas ações começam a se acumular. Decisões deixam de ser adiadas. E a sensação de estagnação começa a desaparecer. Porque no fim, não é o que você sabe que muda sua vida. É o que você faz com o que sabe. E quando você assume isso, você sai da posição de espera e entra na posição de construção. Ajustes aplicados para elevar impacto, coerência e fechamento. Você não precisa recomeçar, precisa parar de fugir. A ação aqui é assumir responsabilidade total pela sua vida, como ela está hoje, sem negociar com a realidade. Você não precisa de um novo começo, precisa de uma decisão firme no presente. Enquanto você condiciona seu avanço a um cenário ideal, você continua travado. O padrão é claro, você adia o que exige coragem e ocupa seu tempo com o que mantém conforto. Isso preserva sua estabilidade, mas bloqueia seu progresso. A dor aparece quando você reconhece que sabe o que precisa fazer e ainda assim não faz. Existem decisões pendentes que você evita encarar, conversas que você adia, mudanças que você posterga. E cada vez que você adia, reforça a própria inércia. Isso corrói sua confiança porque você percebe que não está falhando por incapacidade, mas por omissão. E omissão repetida constrói uma vida parada. Marco Aurélio, em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 5, aponta para a integridade como critério. Não é o cenário que define sua ação, é sua escolha diante dele. O estoicismo exige que você haja de acordo com a razão, independentemente de conforto, aprovação ou garantia de resultado. Isso elimina a dependência de condições perfeitas. A solução é objetiva. Escolha uma ação que depende de você e execute hoje, sem preparação excessiva, sem ajuste infinito, sem esperar motivação.
Execute com clareza e sustente. Repita amanhã e no dia seguinte. Isso quebra o ciclo de fuga e estabelece um padrão de construção. Quando você faz isso, sua vida sai do modo expectativa e entra no modo processo. Você deixa de esperar por um recomeço e passa a operar a partir do presente. E isso reorganiza tudo. Sua direção fica clara, sua ação se torna consistente e sua identidade muda.